prazer. Boa tarde, Boa aqui. tarde. João Paulo, ainda há pouco o Wesley veio aqui, né? E eu até falei, poxa, a gente escuta tantas críticas ao departamento médico. E claro, quando se fala no departamento médico, também engloba vocês, porque não falar no departamento de fisioterapia, que trabalha muito junto ali. Sim. Do departamento médico, né? Aí eu recebo um release aqui de que o clube está adquirindo um equipamento que vai fazer uma prevenção de lesão, coisa que já acontece mesmo sem esse equipamento. Vocês trabalham com esse tipo de situação de tentar prevenir lesões, né? E a minha pergunta mais é mais uma situação de elogiar vocês, não só o departamento médico, que às vezes leva tanta pancada e pancada de pessoas que não vêm no clube, não tentam adquirir um conhecimento maior do que pode acontecer com o atleta. Poxa, o atleta vai aqui, quebra uma perna, tem uma lesão de fratura, aí já acusam o departamento médico. Criou-se uma situação tão chata com o Ceará Esporte Clube e com o departamento médico. Eu sei que isso não tem nada a ver com o DM, assim, se não são médicos, né? Vocês são fisioterapeutas. Mas vocês trabalham atrelado com os caras lá. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, quero chegar. Eu quero parabenizar vocês, porque muita gente acha que o jogador, quando vai para o departamento médico, volta para o campo, acaba se contundido, até às vezes com uma outra lesão, as pessoas já levam para o outro lado. Queria parabenizar o clube por esse equipamento que eles estão adquirindo, porque vai facilitar o trabalho de vocês, e parabenizar também o trabalho de vocês, que eu sei que é muito complicado e às vezes muito mal compreendido. João Paulo, estou falando de você, mas estendo também ao seu companheiro, o Rodrigo, né? Outro fisioterapeuta. Obrigado pela pergunta, pelo elogio também. A gente sabe, até o departamento médico de todo o clube normalmente é bem criticado, assim, né? O pessoal tende muitas vezes a olhar muito para o lado ruim, olha para o que está errado, e poucas vezes, acho que isso é no Brasil, né? Talvez nem no futebol, mas poucas vezes olha para o que dá certo, né? Então, se tudo que a gente faz aqui no Ceará, eu estou aqui desde 2010, se tudo que a gente fizesse aqui no Ceará fosse errado, a gente não estava aqui até agora, né? Então, assim, em relação ao equipamento, o Ceará realmente foi o primeiro clube do Norte-Nordeste a adquirir esse equipamento. Um equipamento que chama TECAR, que é um equipamento que emite uma frequência que trabalha de forma seletiva cada tecido específico. Então, a gente quer trabalhar tecido muscular, ele vai trabalhar. A gente quer trabalhar ligamento, ele vai trabalhar. Então, não só na prevenção, mas na rápida recuperação, que também é fundamental. Na parte preventiva, a gente já, desde o início do ano, começou um programa novo. E aí eu aproveito para trazer aqui o Rodrigo, que foi extremamente atuante nesse processo preventivo. A gente tinha uma demanda grande, a gente precisava de mais um fisioterapeuta, então a gente trouxe o Rodrigo aqui. Eu vou deixar para ele falar um pouquinho da parte preventiva que a gente começou esse ano, em comparação ao ano passado. Aproveitar e fazer um balanço aí desse semestre nosso aí, né, comparado ao ano passado também. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o nosso trabalho da fisioterapia aqui no clube. Eu queria começar pontuando em relação a onde a fisioterapia está situada no clube, né? Assim, a fisioterapia esportiva. Nós estamos inseridos dentro de um departamento de saúde, né, que envolve nutrição, odontologia, os médicos, a fisioterapia, mas nós também estamos muito próximos do departamento de rendimento, da parte de treinamento. Então a gente está muito próximo dos preparadores físicos e fisiologia. Então, assim, todo o trabalho preventivo ele engloba todas essas categorias do clube numa grande comissão técnica. Isso é muito importante e liderado, obviamente, pelo nosso treinador. Em questão do aspecto preventivo, as lesões elas vão ocorrer, isso é fato. Não existe processo que consiga fazer com que o atleta tenha lesão zero, né? Então, assim, as lesões nós sabemos que elas vão ocorrer durante o processo de treinamento. Os atletas estão muito próximos da sua linha limite, né? Então, assim, o volume de trabalho, a intensidade do trabalho, ele é intenso para os atletas de elite, nós sabemos disso. Só que cabe a essa grande comissão técnica, e principalmente a fisioterapia, elaborar programas que fazem com que o número de lesões que possam ser evitadas, né, caiam, e se ocorrer lesão, que as lesões sejam de menor intensidade, de menor gravidade. Então, esse programa hoje que nós realizamos aqui no clube, né, tem participação de todas essas categorias e mérito de todos eles, é um programa individualizado. Hoje o atleta de elite aqui do Ceará ele faz um trabalho preventivo individualizado. Cada atleta tem uma análise e tem uma demanda e uma necessidade específica e a gente trabalha em cima disso, né? Então esse eu acho que é o grande diferencial
do processo, né? E nós, com isso, hoje, no fechamento do semestre, nós conseguimos reduzir 53% das lesões em comparação ao último ano. Então, isso para o clube é muito positivo, você manter, praticamente, nós mantivemos esse ano 88% do elenco à disposição da comissão técnica para trabalhar durante quase todo o semestre, né? Então, isso é muito positivo para o clube de uma forma geral, até a nível de custo. Então, ter o atleta à disposição é lucrativo para o clube, né? Então, nosso trabalho vem sendo pautado nesses aspectos de investimento na individualidade do nosso atleta e correções desses aspectos. Boa tarde para todos. Rodrigo, eu estava dando uma olhada no site que você tem, né, em um trabalho, uma pesquisa que você tem em cima do atleta em alto nível e tal. Inclusive, até conversava com um amigo repórter lá em São Paulo, que me dizia que os fisioterapeutas estavam tentando estudar o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que estão diminuindo muito essa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, um trabalho para atleta de alto nível, essa situação de diminuir um tanto, tanto prevenir a lesão, como diminuir o tempo que o atleta iria passar também no estaleiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse estudo, sobre essa situação dentro do clube. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, eu venho num longo período de pesquisas científicas, né, e sempre também atuando em outros clubes. Quando o clube me convidou, através do João Paulo, para vir para cá, foi o intuito de trazer bagagem técnico-científica que eu já acumulava na universidade aqui para o Ceará. Nós estamos aqui muito próximos, né? Então, nós fizemos uma reunião na pré-temporada, ainda em dezembro, final de dezembro. Nós elegemos 13 testes que têm capacidade de prever risco de lesão. Então, a partir desses 13 testes, a gente consegue olhar para uma análise do atleta e falar assim, esse atleta tem o maior risco de ter lesão, né? Então, nós analisamos, na verdade, risco. Isso não significa que o atleta vai lesionar, né? E não significa também que, às vezes, um atleta que tem risco baixo de lesão lesione, porque é um trauma, uma pancada, né? Isso pode acontecer também. Então, baseado nesses 13 testes, nós montamos um relatório individualizado onde o atleta tem resultados bons, médios e a serem melhorados. E aí, a partir desse médio e a serem melhorados, dados que precisam melhorar nos atletas, nós desenvolvemos fichas individualizadas que os atletas fazem em média 2 vezes por semana, né? Então, isso tem participação da parte do treinamento físico, da parte de preparação física. É muito importante essa integração da fisiologia, preparação física com a fisioterapia, né? E somado a isso, outras orientações, como a nutrição, a qualidade do sono do atleta, porque as lesões elas são multicausais, multifatoriais, né? São vários aspectos que fazem o atleta ter lesão. Então nós temos tentado atingir esses aspectos que podem evitar o quadro lesivo do atleta. Nesse aspecto que tu tocou aí, Alisson, é importante salientar também que independente da comissão, mesmo que haja uma troca de comissão e tal, esse hoje é um processo do clube. Esse processo ele vai acontecer independente do treinador, independente do preparador físico. Hoje a gente tem uma comissão permanente aqui que é muito parceira, então todo esse processo que a gente iniciou não funcionaria se não fosse o Giovanni, se não fosse o Eduardo Balalai, enfim, se não fosse a Camila, se não fossem todos os médicos que fazem parte desse processo. Então, importante salientar o trabalho de todos também. E a gente foi, ainda bem, coroado aí com o trabalho do Ed Carlos, nosso preparador físico, que é extremamente parceiro nosso em relação a ouvir a nossa opinião. Se a gente achar que precisa segurar um pouquinho um jogador, ele vai respeitar isso. Se a gente achar que esse jogador precisa de um trabalhinho a mais preventivo, que é melhor ele ficar com a gente hoje, ele vai respeitar, assim como o Anderson. Então a gente está num momento muito bacana em relação a esse trabalho dentro do clube aqui. O João Paulo, continuar com você falando, a gente sabe que a fisioterapia hoje é um trabalho, é uma programação dinâmica de exercício, né? Não é assim? Sim. E em partes, né? Se fala muito nessa questão do CK alto, né? Uhum. Aí eu gostaria que você até esclarecesse um pouquinho, porque se fala muito hoje em várias emissoras, né? O jogador fulano está com CK alto. Gostaria que você explicasse um pouquinho qual seria o papel fundamental da fisioterapia quando se constata que um jogador está nesse nível, né, e que não vai poder atuar um jogo por conta do CK que está alto. Bom, vamos lá. Hoje,
O CK... Oi? Não. O CK, na verdade, é um dos parâmetros, né, que a gente utiliza aqui. É um departamento que é gerido aí pela fisiologia, pelo Giovanni, mas que é fundamental para o nosso trabalho, né? Então, hoje a gente tem um software que chama Apollo, que é um software também que o Ceará adquiriu esse ano, que compara diversos fatores. Então, ele compara tanto o CK, que o CK elevado pode nos indicar um risco maior de lesão. Ele compara a termografia, que é uma câmera que faz um mapeamento do calor no corpo do atleta. Ele compara a percepção do atleta em relação à dor, à fadiga, e compara ainda alguns outros índices sanguíneos que podem indicar que esse atleta tem uma chance maior de lesão. Esse software ele dá para a gente um valor percentual. E esse valor percentual, a gente vai julgar se ele é de risco ou não para esse atleta ter uma lesão. E aí a gente vai entrar com a fisioterapia com diversas técnicas. Então a gente vai entrar com liberação miofascial, a gente vai entrar com técnicas de recovery, esse equipamento que eu falei que é a TECAR. Então, diversas técnicas que vão ajudar esse atleta a baixar todos esses índices, a voltar ao que seria o basal deles, ao que seria o estado ideal do corpo dele, para aí ele ser liberado. A gente sabe que muitas vezes no futebol a gente não tem tempo hábil para isso, então além da parte manual, que a gente gosta muito aqui, de trabalhar com osteopatia, toda a parte de terapia manual, mas a gente precisa desses equipamentos que ajudam a devolver ao corpo do atleta as condições normais, e graças a Deus o Ceará cada vez mais investe nisso e nos dá a possibilidade de ter essa estrutura para devolver o atleta o mais rápido possível. A gente não acredita em lesão zero. A partir do momento que você tem um performance, que você quer performance, se você não tiver lesão nenhuma, pode indicar que o cara não está treinando o suficiente. Então, assim, lesões vão ocorrer. A gente tem que tentar minimizá-las e tentar minimizar a gravidade delas, que é o que a gente vem com toda essa estrutura tentando fazer esse ano e ainda bem que vem dando tudo certo. Se me permite um comentário, a gente conversava já nos bastidores aqui, o futebol está ficando muito difícil, né? Assim, eu estou no futebol há algum tempo, e são muitas variáveis que influenciam o rendimento do atleta, né? E é legal essa sua pergunta, porque dá chance da gente mostrar o quanto de análises são feitas na parte de fisiologia, fisioterapia, medicina, para que o atleta possa desempenhar o papel dele lá, né? Então o futebol hoje está, a nível de rendimento, está muito nivelado na elite, né? E porque nós estamos tentando trabalhar com ciência por trás nos bastidores, né? Então tudo isso aí é ciência. E sua pergunta também é muito bacana, porque ela dá a chance de a gente falar que a fisioterapia não é mais aquela profissão que trata só o atleta quando está lesionado. Então, está com CK alto, ele vai provavelmente para o nosso departamento para ele ser recuperado na parte de que a gente chama de recuperação de dores musculares, recuperação provavelmente uma baixa performance ali por 1, 2 dias, talvez até menos, e voltar a desempenhar o papel dele com menor risco de ter uma lesão e poder ter melhor performance, que é o que importa para a gente, né? Hoje, tanto nós profissionais temos que ser preparados para o que o futebol exige, como o atleta, né? Então, todos esses parâmetros dificultam demais a possibilidade dele dar o famoso migué, né? A gente tem todo o controle sobre tudo que eles fazem. Ok, vou só desopilar um pouquinho, perguntar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, você já assistiu The Big Bang Theory? Já. Sou bem parecido com o Sheldon, né? Com o Sheldon. Também para ser cientista também. Queria ter filmado. Mas interessante que está gravado isso. O interessante é que eu olhando para você nem parece muito, mas quando eu vejo aqui na tela, porque está gravado, eu não posso virar de lado. Você é televisivamente parecido, viu? Eu vou sofrer bullying no próximo semestre, todos os meus alunos. Mas é verdade. Já disseram isso, né? Já estava confirmando aqui com o Matheus. Eu sou menos chato do que ele é muito chato. Realmente. Aí é relativo, mas... Né, Matheus? Muito chato. É relativo. Alisson também. Você concorda, João? Porque você está perto dele. Vou começar a soltar os apelidos, hein? Mas agora vamos à pergunta. Queria que você fizesse... aí fica para vocês, que eu não sei qual que se sente mais à vontade para responder sobre isso, sobre 2 casos aqui no Ceará. O William Oliveira, que acho que voltou rapidíssimo, né? E o conhecido caso do Juninho Quixadá, né? Que demorou bastante entre contusões e outras, né? Em relação à parte que chega a vocês, que é a parte da fisioterapia. Vamos lá. Quer falar de um ou falar do outro? Eu vou aqui, tu vai complementando, né? Vamos lá.
Primeiro do William. O William é um atleta extremamente comprometido, assim, então ele passou por uma cirurgia e com certeza o sucesso dele em voltar rápido passa por essa cirurgia, que foi feita pelo Dr. Diogo Rolim, que é especialista em ombro e grande parceiro nosso. Então, a constituição do William e a dedicação dele, a capacidade dele de suportar a dor, então tudo isso contribuiu para que a gente fosse observando e percebendo que a gente pode ir um pouquinho mais, a gente pode ir um pouquinho mais, a gente pode forçar um pouquinho mais. Então, tudo isso permitiu com que ele, naquela previsão inicial de 3 meses ali, ele foi liberado praticamente com 1 mês para começar trabalhos físicos, né? Então, ele começou trabalhos físicos sem contato com os demais, até para prevenir uma possível queda, tudo. Devido à complexidade dessa cirurgia dele, na intenção de evitar que o ombro dele luxasse novamente, né, que tinha todos aqueles episódios de luxação. Então ele fez todo o processo e já com 1 mês e 24 dias ele foi liberado para ter o impacto novamente. Então ele chegou aos parâmetros que eram esperados por nós, parâmetros de força, parâmetros de mobilidade articular. Voltou ao médico, o médico avaliou, viu que tinha consolidação do que foi feito na cirurgia e liberou 100%. Então, hoje, o nosso trabalho foi fundamental e a dedicação dele também foi fundamental. A capacidade dele de suportar toda a carga durante esse período de tratamento foi fundamental para que ele voltasse o mais rápido possível, reduzindo aí praticamente pela metade, né, esse prazo. Ele é muito forte, mentalmente e fisicamente. Eu assisti a cirurgia, eu fui ao procedimento. E no início do procedimento eu perguntei assim, o médico, quanto tempo esperado? Ele falou, 2 horas a gente vai terminar a cirurgia. A cirurgia demorou 5 horas e meia, sabe por quê? Era tanta musculatura que dificultou o processo cirúrgico. Assim, o médico falou, Rodrigo, ele é muito forte, não tinha gordura na região, né? Assim, tão forte que ele era. E isso dificulta um pouco o procedimento médico. Você tem que afastar os músculos, né? Fica mais profundo. Então, 5 horas e meia de cirurgia. E logo depois parecia que não tinham feito nada nele. Então, assim, 5 horas mexendo no ombro dele, no outro dia parece que chegou rindo. Contando piada. Né? Então, assim, mentalmente ele é muito forte, ele é muito focado. E fisicamente ele é muito forte. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Mas, obviamente, não poderia deixar de relatar, acho que o João já falou também, o mérito do cirurgião, que fez um belíssimo trabalho. Né? Isso tem que ser ressaltado aqui. E em relação ao Quixadá, acho que o Ed Carlos veio aqui esses dias, né, e falou um pouquinho sobre ele. Ele está trabalhando com o grupo. Claro que foi um tempo longo de afastamento, foi uma lesão complexa. Eu acho que não cabe mais a gente ficar falando aqui da lesão do Quixadá sempre, tudo, porque que todo mundo já sabe que foi que houve, já está esclarecido. E ele vem cada vez mais, como vocês podem ver, integrando os trabalhos com o grupo. E ele vai participar de jogo, vai participar de treinos no momento que ele se sentir 100% apto a isso. Ele já refere uma boa melhora, já tem um ganho de confiança importante. A gente realizou essa semana novos testes de força com ele que mostraram o equilíbrio muscular que a gente espera. Então, daqui para frente, a tendência é que a gente consiga evoluir bem com ele para que ele possa integrar novamente aí, estar de volta a jogos e treinos de forma integral. Uma coisa que eu tenho observado ultimamente no Ceará é que, por exemplo, há 2 dias atrás o Luiz Otávio, o Charles e o Pedro Ken não estavam treinando, estavam lá na academia, né? Ontem o Charles e o Pedro Ken, hoje pode ter algum outro jogador. A Auremi está fazendo um trabalho específico. Claro que a gente entende que o futebol não é mais como antigamente, como a gente tinha na escolinha antigamente, que todo mundo fazia o polichinela, a flexão, aquela coisa. A gente sabe que hoje é um trabalho específico para cada um, mas é exatamente isso, em cima disso que eu quero perguntar. Por exemplo, o cara que tem precisa de um ganho maior, um cuidado ali na coluna, o outro já no joelho, o outro, sei lá, no ombro. Existe trabalho específico para cada jogador? É meio que uma atividade personalizada para a deficiência de cada atleta? Temos um trabalho personalizado, tem um trabalho, obviamente, de grupo, né, que é importante também, o grupo interage entre eles, mas tem um trabalho personalizado. E nós estamos no momento de intertemporada, isso é muito bom, porque nós temos 22 dias, né, tínhamos para trabalhar. Então agora é o momento da gente, às vezes, ter a chance de destacar um ou outro atleta para poder trabalhar particularidades. E no retorno, né, numa intertemporada, o volume de trabalho ele precisa ser mais alto, a intensidade precisa ser mais alta. Então muitas vezes os atletas sentem desconfortos, sentem
né, pequenas dores que também aí, em vez de trabalhar no campo, trabalham na academia, trabalham na piscina, também tem esse processo de escolha, essa tomada de decisão para diminuir risco que tem uma lesão muscular ou uma lesão outra qualquer. Então esse processo ele acontece sim, Alisson. E assim, o futebol hoje, é como o Rodrigo falou, tá ficando difícil, né? O futebol é ciência. Não existe mais eu acho que esse atleta precisa de força. Eu acho que o percentual desse atleta tá... Não existe mais isso. Então, a necessidade de cada um vai ser trabalhada. Então, é isso que determina se o trabalho dele hoje precisa ser na academia, se ele não vai fazer trabalhos de campo, se ele precisa de um trabalho de força mais específico, uma ativação. Não, ele está cansado demais, precisa recuperar. Então, hoje a gente tem parâmetro, tem teste, tem a clínica, a própria avaliação mesmo clínica do atleta. Então, são muitos fatores a serem avaliados para definir o que esse atleta vai trabalhar ou não. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Tenham uma boa tarde. Obrigado pelas perguntas.